May I see your invitation, please? Sure. Here's my invitation. Yeah, that worked good. Right up you. Saudações cinematográficas! Olavo Filho aqui. Mais um louco por cinema retrô. E hoje nós vamos de True Lies. Anos 90 aí, pintando para você. O diretor canadense James Francis Cameron, nascido em Ontário, no Canadá, no dia 16 de agosto de 1954, é um dos diretores mais fantásticos que o cinema tem na atualidade. Desde 1982, quando dirigiu seu único filme, na minha opinião, de gosto duvidoso, que foi Piranha 2, Assassinas Voadoras, ele acerta em cheio nas suas produções e entrega ao público exatamente o que ele mais gosta de ver. Um excelente espetáculo de entretenimento, onde a fantasia, a imaginação e a grande arte de contar histórias são levados ao extremo do extremo. Podemos considerá-lo como um Moisés da sétima arte, pois todos os seus filmes são verdadeiros divisores de água, seja qual for o gênero por ele escolhido. E hoje nós vamos falar de True Lies, que ele dirigiu em 1994 com seu amigo e colaborador Arnold Schwarzenegger. Uma estonteante Jamie Lee Curtis também no elenco, no auge de sua beleza, o comediante Tom Arnold e o falecido Bill Paxton, muito bem dirigidos, sem exageros e dando os alívios cômicos na dose certa. E também tem no elenco Tia Carrere como a insossa vilã secundária e Art Malik como o caricaturizado vilão clássico, mas sem a caricatura que o tornou perfeito nessa produção. Até 1993, foram lançados ótimos filmes de ação e aventura que valiam muito o preço do ingresso, mas que não chegavam a empolgar, pois eram mais do mesmo com uma produção caprichada. Duro de Matar 2, Caçadores de Emoção, Velocidade Máxima, que inovou numa coisinha aqui e outra ali, O Demolidor e muitos outros. Até que James Cameron se juntou a mais dois redatores, o francês Claude Zidi, de Asterix e Obelix, e Socorro, Chamem um Ladrão, e o marroquino Simon Michael, de O Império dos Lobos e da série de TV Novacek. Prenúncio de que esse projeto iria com certeza dar certo. Um talentosíssimo diretor americano, especialista em ação, um roteirista francês para refinar o humor da produção e outro roteirista também com excelente know-how em roteiros de ação fora do circuito americano e canadense. Do resultado dessa operação, nasceu True Lies, um dos melhores, se não o melhor filme de ação e aventura da década de 90. A história, simples e original, narrava a vida de um agente secreto americano que, para sua esposa e filha, ele não passava de um tedioso e chato vendedor de computadores que tem sua vida virada de cabeça para baixo quando ele desconfia que sua mulher o está supostamente traindo. Tendo que lidar com a traição e com a constatação de que ele realmente ama sua família, esse agente secreto ainda tem que lidar com uma terrorista que pretende detonar uma bomba nuclear em solo americano e que não está afim de ter nenhum impedimento nessa cruzada. Tudo estava conspirando para que True Lies desse certo. Arnold Schwarzenegger, em seu auge físico, se firmando como o verdadeiro astro de cinema de ação dos anos 80 e 90, e James Cameron, recém-saído de O Exterminador do Futuro 2, ávido por inovações e antes de Titanic e Avatar. Projetos os quais tenho minhas restrições e falarei sobre eles em futuros programas. Como dizemos aqui no Nordeste, True Lies juntou a fome com a vontade de comer. E o resultado, um filme de ação eletrizante, o qual não cansamos de ver e rever. True Lies é um daqueles filmes que toda vez que o conferimos, aprendemos alguma coisa nova. Vamos agora falar das famosas curiosidades que vão tornar sua experiência
ao ver ou rever True Lies mais interessantes. Schwarzenegger ia se lascando de verdade na cena do cavalo. Ele foi salvo pelo seu dublê de uma queda quase fatal quando o cavalo usado se assustou com alguma pirotecnia da produção e ficou totalmente fora de controle. Agora, essa daqui eu gosto. Segundo o próprio Schwarzenegger, a maior dificuldade de aprendizado para essa produção não foram as cenas de ação, pois ele já estava acostumado a fazer isso. Foi aprender a dançar o tango. Ele começou os ensaios cerca de 6 meses antes das filmagens principais começarem. Segundo o próprio ator, ele não queria decepcionar os fãs depois de ter visto Al Pacino em Perfume de Mulher, que é uma cena perfeita. Tom Arnold foi para o teste sem a menor pretensão de pegar o papel do parceiro de Schwarzenegger, que é um dos alívios cômicos do filme. Mas quando o diretor viu a química formada entre os dois ser quase natural, ele contratou Tom Arnold na hora. E também, para você ver como é contato e quando o cara faz sucesso, né? O governo americano alugou para James Cameron 3 jatos Harrier para a realização do filme, ao custo total de $100.736. A pedido do diretor, os pilotos voaram muito mais perto e muito mais baixo que o permitido oficialmente. Não se sabe ao certo se os pilotos foram repreendidos por isso, mas todos os takes foram usados no filme e ficaram fantásticos. A ideia para True Lies foi sugerida por Robert Shriver, cunhado de Schwarzenegger à época, e também ele sugeriu que Arnold conferisse uma produção francesa intitulada La Totale, que foi lançada no início dos anos 90. Schwarzenegger viu, adorou e o resto é história, amigo. O chefe de Tom Arnold e Arnold Schwarzenegger, no filme ele usa um tapa-olho para compor o seu personagem. Charlton Heston disse que se inspirou um pouco em Nick Fury, agente da S.H.I.E.L.D., para fazer esse papel. Ficou parecido mesmo. Se os Vingadores fossem feitos naquela época, ele daria um personagem legal. O Harrier usado para as cenas de ação com Schwarzenegger no comando foi construído em escala de 1:1, ou seja, no tamanho original. E na época era o maior cenário em fundo verde do mundo. Para vocês verem quando uma produção é comprometida, tudo funciona legal. Até hoje, as cenas de ação de True Lies jamais foram superadas em mais de 30 anos. Parecidas talvez, mas superadas nunca. True Lies foi o primeiro filme a passar dos $100 milhões em seu orçamento oficial, de acordo com o Guinness Book, livro dos recordes da época. Reza a lenda que James Cameron só conseguiu o ok para o orçamento desse filme por causa do retorno que o Exterminador do Futuro 2 deu nas bilheterias mundiais. Custou quase $100 milhões e arrecadou mais de 500 no mundo todo. E esse foi o filme da semana. Mais um filme clássico para você anotar aí no seu caderninho e ver e rever e sempre aprender uma coisa nova. Não esqueça de dar o like, dar o ok, ativar o sininho e deixar seu comentário. E também não esqueça de acompanhar os nossos comentários escritos no www.loucoporcinema.com.br, no Spotify, só digitar Louco por Cinema que vocês me encontram por lá, e na Jovem Pan News Fortaleza 92,9, onde toda sexta-feira eu dou as dicas do filme de final de semana com reprise nos sábados, a partir das 8h30 da matina. Fiquem todos com Deus. Até os nossos próximos encontros com muito mais filmes clássicos e